Olá a você que está nessa videoaula neste momento, saudações. Esta é uma aula de física cujo assunto é velocidade média. Então, fique neste momento para poder aprender sobre o assunto e peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Bem direto ao assunto sobre velocidade média, uma parte inicial da física, diz da seguinte forma: a velocidade média é a relação entre o deslocamento de um corpo e o tempo que se levou para efetuá-lo, denominado velocidade média. Tá? Então fique atento nessa palavra corpo. Corpo na física não é necessariamente só o corpo dos seres humanos, tá? Corpo é qualquer objeto que pode ter movimento. Então pode ser um corpo realmente de um ser humano, pode ser um corpo, no caso pode ser um carro, um avião, um trem, um barco, né? Ou até uma pedra, enfim, qualquer objeto que você consegue colocar em movimento, ou por ele mesmo, ou por ação de uma pessoa, isto é um corpo. Tá? Então, qual é o tempo que se levou para esse corpo percorrer uma certa distância? Isto é a velocidade média. Então, para você saber da seguinte forma, eu quero saber, por exemplo, quanto tempo, qual a velocidade que um veículo, né, ou um avião, um trem, etc., gasta, levou, na verdade, a velocidade que percorreu em um certo período e um certo tempo. Tá bom? Então, se você quer saber a velocidade de um corpo, de um objeto ou de um carro, você quer saber a velocidade desse carro, basta saber essa expressão na representação matemática, que nós temos na representação matemática dizendo da seguinte forma: Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, vamos entender o que é esse ΔS. Desculpa, o que é essa letra V e a letra M? V maiúsculo e M minúsculo. O V maiúsculo, juntamente com o M minúsculo, representa a velocidade média. Tá? Então, se você quer saber qual é a velocidade de um carro, a velocidade de um avião, a velocidade de um trem, de um barco, enfim, de qualquer objeto, de qualquer corpo, basta colocar essa representação matemática, essa fórmula matemática na qual começamos com a letra V e a letra M. Então, V e M representam a velocidade média. Então, para você saber uma velocidade média de qualquer corpo, basta fazer a divisão do ΔS por ΔT. Lembre-se que essa imagem da famosa pirâmide, essa pirâmide que vocês estão vendo neste cálculo aqui, representa a letra delta, que é uma letra grega, tá? Então essa pirâmide que é a letra fala-se delta, nós temos o delta S, tá? Essa letra S representa o espaço, tá bom? Então o S esse S maiúsculo é o espaço, ou seja, o espaço final menos o espaço inicial. Então, por exemplo, uma pessoa ou um carro saiu de 1 km, de 1 km 50 para o quilômetro 10. Então, o espaço, você vai pegar o espaço final e o espaço inicial. 50 menos 10 é igual a 40. Então, ou seja, esse carro percorreu uma distância de 40 km. Abaixo nós temos o ΔT, tá? A letra T está em minúsculo porque a letra T representa o tempo. Então, ΔT é a variação do tempo, ou seja, o tempo final menos o tempo inicial. Então, por exemplo, um carro saiu de uma cidade por volta de 1 hora da tarde e chegou em uma outra cidade por volta das 2 horas da tarde. Quanto tempo que esse carro gastou de uma cidade a outra? A gente pega o tempo final, que é 2 horas da tarde, menos o tempo inicial, que é 1 hora. Então, 2 menos 1 é igual a 1. Ou seja, esse carro gastou 1 hora para chegar de uma cidade a outra. Então, isso é o ΔT, que é a variação do tempo final menos o tempo inicial. Tá? Então, conforme está escrito no texto, tem a seguinte continuação. Ou seja, para calcularmos a velocidade média, efetuamos a divisão do deslocamento realizado, que é o ΔS, pelo intervalo de tempo, ΔT, que foi necessário para ocorrer nesse deslocamento. Continuando, no sistema internacional, o sistema internacional, para quem não lembra, é uma convenção da física na qual vai dizer quais são as unidades de medidas utilizadas em todos os países, tá? Então, continuando aqui, no sistema internacional, a unidade de velocidade é o ms, ou seja, metro por segundo.
mas nem sempre expressamos as velocidades nessa unidade. A unidade de velocidade com que mais convivemos em nosso dia a dia é o quilômetro por hora, é km/h, tá? Que é a abreviação de quilômetro por hora. Então fique atento, no sistema internacional, na convenção da física, usa-se metro por segundo, m/s, mas no nosso dia a dia usa-se quilômetro por hora, que é o km/h, tá bom? Então, continuando aqui, nós temos aqui um exemplo de como calcular, como usar aquela fórmula da física que você viu anteriormente numa atividade ou no exercício prático, tá? De física ou até no dia a dia. O que acontece? Observe neste exemplo como calcular a velocidade média. Repare aqui nesta imagem que nós temos uma pessoa saindo de um ponto inicial, que repare na imagem, o ponto inicial dessa pessoa é o quilômetro 2, tá? Então, repare o seguinte, que o quilômetro 2 está no meio dessa pista, tá? Nós temos o quilômetro 0, quilômetro 1, quilômetro 2. Então, essa pessoa saiu no quilômetro 2, ela estava no quilômetro 2 e se deslocou até o quilômetro 5, tá? Então, saiu do quilômetro 2, chegou ao quilômetro 3, quilômetro 4 e ela terminou no quilômetro 5. Então, essa pessoa, novamente, estava no quilômetro 2 e foi até o quilômetro 5, tá bom? Então, o que acontece? E ela gastou também, ela saiu do quilômetro 2 quando era 2 horas, tá? 2 horas da tarde, por exemplo. E chegou no quilômetro 5, 3 horas da tarde, tá? Ou seja, ela gastou, então, 1 hora para percorrer do quilômetro 2 até o quilômetro 5. Ela gastou 1 hora. Então, quer saber qual é a velocidade que essa pessoa gastou para sair do quilômetro 2 até o quilômetro 5. Então, está aqui ó, embaixo. Ó. A garota da figura encontrava-se às 2 horas no quilômetro 2 e às 3 horas no quilômetro 5. Então, 2 horas ela estava no quilômetro 2 e 3 horas chegou no quilômetro 5. Tá? Então, para calcular sua velocidade média, fazendo a seguinte equação, tá? Usamos aquela fórmula que eu mostrei anteriormente, Vm, tá? V maiúsculo, M minúsculo, que esse Vm representa a velocidade média. É o Vm que eu quero achar. Eu quero saber a velocidade média dessa pessoa na qual percorreu o quilômetro 2 até chegar no quilômetro 5. Então, Vm é igual a ΔS dividido por ΔT. Então, agora só vou trocar. O que acontece? Eu sei que o ΔS é a variação do espaço, ou seja, é o espaço final menos o espaço inicial. Então, repara o seguinte, no ΔS, do lado eu tenho aqui, ó, S menos S0, tá? Esse S sozinho, S maiúsculo, que não tem nada do lado, é o S, é o espaço final, menos S0. Esse S0 representa o espaço inicial. Então, o número 0 representa o início, tá? Então, a letra S sozinha é o espaço final. Qual é o espaço final que essa pessoa chegou? É o quilômetro 5, tá? Então, essa pessoa chegou no quilômetro 5, ou seja, é o final dessa pessoa. Essa pessoa chegou lá no quilômetro 5, vou substituir a letra S por 5 menos S0. O S0 é o espaço inicial. Essa pessoa estava em qual quilômetro no início? Estava no quilômetro 2. Então, eu coloco 5 menos 2, tá? Conforme está aí do lado. Embaixo eu tenho o ΔT, que é a variação do tempo. O que é essa variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial, tá? Então, a letra T sozinha é o tempo final e a letra T0 é o tempo inicial, tá? Então, qual é o tempo final dessa pessoa? Essa pessoa chegou a 3 horas, tá, no destino. E qual é o tempo inicial? O tempo inicial foi o tempo na qual essa pessoa iniciou a corrida, né, o percurso, que foi 2 horas. Então, vai colocar tempo final 3 horas menos tempo inicial 2 horas. Então, você vai só substituir a letra T por 3 e a letra T0 por 2, tá? Que é o tempo final menos inicial. Agora, você faz o cálculo. 5 menos 2 é igual a quanto? É igual a 3. Embaixo, 3 menos 2 é igual a quanto? 3 menos 2 é igual a 1. Pronto, agora ficou 3, tá? 3 dividido por 1. Quanto é que é 3 dividido por 1?
é igual a 3. Ou seja, essa pessoa teve uma velocidade de 3 km por hora. Tá? Então, essa pessoa estava caminhando, estava correndo, enfim, ela estava gastando uma velocidade de 3 km por hora. Então, ela chegou ao seu destino andando a 3 km por hora, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de velocidade média, tá? Através disso, a gente consegue entender como calcular a velocidade média. Ah, eu quero saber qual a velocidade de um carro, de um avião, de um trem, ou de uma pessoa, enfim, ou de um ciclista, através usando esse cálculo. É só substituir as letras S e S0 e a letra T e T0, tá bom? Então, espero que tenha entendido. Qualquer coisa, deixe nos comentários abaixo. Desejo a todos até mais e até uma próxima aula.